Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está no ar nosso boletim especial para a gente tratar de um tema muito atual, bastante importante aí para o agronegócio brasileiro. Recentemente, no mês passado, foi sancionada a lei que institui o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono aqui no Brasil. Uma lei que vem aí trazer a possibilidade de produção do chamado hidrogênio verde, consequentemente da amônia verde, e no final das contas isso representa fertilizantes mais sustentáveis para o agronegócio brasileiro. No final das contas, a gente vai ver essa possibilidade sendo incrementada. E quem vai explicar um pouquinho mais sobre essa situação, em que momento nós estamos desse processo e principalmente quais as vantagens do fertilizante verde aí para o agronegócio brasileiro, é o Fábio Saldanha, do grupo Migratio. Obrigado, Fábio, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. É um momento importante de transição, principalmente de uso, né, de fertilizantes verdes aí na produção agrícola brasileira. Mas eu queria saber como é que está esse processo, Fábio. É um processo ainda no início, é um processo que já ganha corpo e vamos entender primeiro de tudo, né, o que, que é esse tal do hidrogênio verde, o que, que é essa amônia verde, como isso vai ajudar aí na formulação de fertilizantes mais sustentáveis aí para o agronegócio. Seja bem-vindo, Fábio. Bom dia, Alexander. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de participar aqui desse encontro contigo. Bom, a nossa empresa, a Migratio, ela vem trabalhando no desenvolvimento de projetos para a produção de hidrogênio e amônia verde já há quase 2 anos, quando nós constituímos a Bigreen em sociedade com a Toral e a Faro, que são duas empresas do nosso relacionamento, especializadas também nesse assunto, e que vem desenvolvendo aí a estruturação de 3 projetos ali no estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de produzirmos, num primeiro momento, hidrogênio e amônia verde, e estamos desenvolvendo um trabalho junto à Universidade de Passo Fundo e ao Tecnoagro, que fica junto à Universidade de Passo Fundo, com diversas outras empresas ali da região, para a formulação de fertilizantes a partir dessa amônia. E cada cultura, em decorrência das suas características, elas terão possibilidades de formulação de fertilizantes específicos e aproveitamento de resíduos dos seus processos para a formulação desses fertilizantes. Mas, conforme você comentou, acho que é importante, de fato, nós entendermos como que a gente vai trabalhar a produção desse hidrogênio de baixo carbono, as possibilidades de aplicação desse hidrogênio e essa vertente da produção da amônia a partir desse hidrogênio e a variação das formulações de fertilizantes que virão a partir dessa amônia. Então, eu mostro aqui uma arte que é pública, que é disponível na internet, de como que a gente produz o hidrogênio. Então, o hidrogênio de baixo carbono, ele é produzido a partir de uma energia fonte renovável. Oi, Alexandre. Estamos vendo, pode prosseguir. Esse hidrogênio de baixo carbono, ele é produzido a partir de uma fonte renovável, seja ela uma hidrelétrica, uma PCH, no caso, uma usina solar, uma usina eólica, uma térmica de biomassa, que, a partir de um processo chamado eletrólise, que basicamente é um choque que ele dá na água e faz a dissociação da molécula do H2O em hidrogênio e oxigênio, a gente consegue aproveitar esse hidrogênio, que é separado nesse processo, para a formulação de produtos para uma ampla cadeia de aproveitamento desse hidrogênio.
desde indústria de alimentos, bebidas, têxtil, indústria química, petroquímica, produção de combustíveis, tanto para veículos leves, pesados e aviões, né, que são os chamados SAFs, né, que são os combustíveis sustentáveis de aviação, e também a produção de amônia. E aí, a partir dessa produção de amônia, com outros elementos agregados a essa amônia, a gente pode produzir uma diversidade de fertilizantes nitrogenados, inclusive uma ureia líquida, né, que tem uma série de literaturas a respeito, sinalizando que esse fertilizante líquido ele tem uma ampla capacidade adicional de absorção do solo em relação aos fertilizantes granulados. Bom, o que a gente está vendo então uma sequência de possibilidades de aplicações ou de utilização do hidrogênio. Agora, por que esse hidrogênio é sustentável, é verde, enfim, que características trazem esse entendimento, Fábio? Porque, na verdade, está se separando moléculas aí, certo? Exato. O hidrogênio ele é produzido basicamente através de fontes fósseis hoje no mundo, assim como a amônia, né, a partir da transformação do gás natural ou do carvão. Quando a gente produz esse hidrogênio através de um processo de eletrólise a partir de uma energia de fonte renovável, para a produção do hidrogênio, basicamente, a gente precisa de energia e água. Em torno de 65% a 70% do custo de produção do hidrogênio é eletricidade. Né? Então, quando você tem essa eletricidade por uma fonte renovável, aí você tem esse hidrogênio com baixa emissão de carbono. E a partir daí a transformação e o uso desse hidrogênio nos vários setores que você mostrou ali para gente. Exatamente. Vamos No focar. nosso caso aqui na Bigrin, nós escolhemos, num primeiro momento, a rota da produção de amônia para uso como fertilizante. Né? E a gente vem fazendo esse trabalho, como eu citei, junto à Universidade de Passo Fundo e ao Tecnoagro, testando diversas formulações para que a gente possa desenvolver efetivamente um produto para ser colocado no mercado. Como nós estamos numa fase ainda de estruturação e licenciamento ambiental desses projetos, a nossa ideia é que a gente faça ao longo desses próximos 2 anos todos esses ensaios, testes e aprovações junto ao MAPA, para que a gente possa colocar esse produto disponível no mercado. Quando a gente utiliza a amônia, a gente consegue transformar essa amônia em tipos diferentes de fertilizantes. E isso, Fábio, de alguma forma, vai diminuir a nossa dependência, a dependência que o Brasil tem hoje desses fertilizantes que a gente basicamente compra tudo no mercado internacional? Exatamente. Nós temos aqui, inclusive, um gráfico para compartilhar aí com os ouvintes de vocês, Estamos vendo. para que vocês tenham uma ideia da importância de termos uma indústria de fertilizantes nacional. Hoje, aproximadamente 95% dos fertilizantes nitrogenados consumidos no Brasil, eles são importados. No estado do Rio Grande do Sul, onde nós estamos desenvolvendo os nossos projetos, chega a 100% dos fertilizantes nitrogenados sendo comprados no exterior. Quando nós falamos de nitrato de amônio, por exemplo, 98% desse fertilizante ele é importado da Rússia. E vocês devem se recordar que o nosso presidente anterior, em pleno desfecho da guerra com a Ucrânia, ele foi à Rússia conversar com o presidente local para evitar uma queda no fornecimento desse fertilizante,
para que isso não causasse problema para a nossa indústria, que é o principal contribuinte do PIB brasileiro. Bom, então a gente tem aí o fertilizante né, fóssil, digamos assim, e o fertilizante verde. Quando a gente transforma ou utiliza ou compara essas duas fontes, Fábio, quais são as vantagens e principalmente a gente já falou dessa questão aí da redução da dependência, mas na questão da descarbonização da cadeia, é mensurável isso já? É mensurável. Essa apresentação que eu estou compartilhando aqui com o ouvinte de vocês foi uma apresentação que o nosso sócio, Luiz Paulo Haut, responsável técnico aqui pela nossa empresa, fez num evento que nós organizamos agora na terça-feira, o EMEG, que acontece aqui no interior de São Paulo. E nessa apresentação nós acabamos direcionando muito do conteúdo dessa apresentação para o setor sucroalcooleiro, que é a predominância, a cultura predominante aqui no estado de São Paulo. E aí a gente traz um pouco de detalhamentos, que eu vou falar um pouco mais para frente aqui, de como que a gente produz esse fertilizante líquido, mas trazemos também algumas vantagens que esse hub que nós desenvolvemos traz para a região, para o produtor, para a economia como um todo. Não podemos desconsiderar os aspectos de mudanças climáticas, Alexander. Né? Hoje as mudanças climáticas estão aí, estão à nossa porta no dia a dia. O estado do Rio Grande do Sul recentemente sofreu a sua pior fase da sua história, com as chuvas que nós tivemos recentemente, que causou um prejuízo e perdas irreparáveis que demoraremos aí muitos e muitos anos para recuperarmos todo o prejuízo causado lá no estado do Rio Grande do Sul. E então é necessário, assim como o mundo inteiro hoje está preocupado com as mudanças climáticas, nós também estamos aqui e buscando soluções para que a gente possa contribuir aí para a redução das emissões de gases de efeito estufa e com isso conter os problemas aí que as mudanças climáticas poderão causar, não só na economia mundial, mas na vida e na qualidade de vida das pessoas e das próximas gerações. Mas trazendo alguns benefícios específicos que a gente vislumbra com o nosso projeto de produção de ureia líquida, primeiro a gente tem esse aspecto da independência das importações. As importações, elas são sempre reflexo de mercado internacional. E como nós estamos falando da importação de fertilizante de países que em determinados momentos tem algumas questões políticas de relacionamento com outros países em escala mundial que dificultam o comércio exterior e acabam impactando uma volatilidade no preço desses insumos e a própria variação cambial que também acaba acontecendo e a própria variação no custo do frete, né? Lembrem-se na época da pandemia como o preço do frete disparou na escala mundial também. Então, são aspectos importantes quando a gente fala em produto importado, que é a base do custo dos produtores, né? Em torno de 30% a 40% do custo da produção agrícola é fertilizante. Então, nós termos uma segurança de disponibilidade de produto é extremamente importante para a nossa segurança alimentar e para a segurança alimentar do planeta, já que o Brasil é um dos principais exportadores de produtos agrícolas do mundo. E também para que a gente tenha uma melhor gestão de custo da produção desse fertilizante,
uma redução de emissão de gases de efeito estufa, não só na produção do fertilizante, mas em toda essa cadeia logística. Imagine esse fertilizante percorrendo rodoviariamente o território. Vamos usar a Rússia aqui como referência, para que chegue até os portos na Rússia e isso seja transportado por navios que utilizam combustíveis fósseis para chegar até um porto aqui no Brasil, que é descarregado e abastecido através de caminhões que também usam combustíveis fósseis para permear todo o nosso interior do Brasil, onde está o nosso agronegócio, para aí sim nós fazermos o uso desse fertilizante e que muitas vezes a ureia granulada, por exemplo, ela chega a ter uma volatilidade de até 55%, dependendo das suas condições de aplicação. Quando nós falamos de uma produção local, descentralizada, próximo dos centros de consumo, no nosso mapeamento que nós fizemos só na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, nós temos ali uma possibilidade de colocarmos até 10 plantas para que a gente atenda. Cada planta dessa ela tem um potencial de atender entre 30 e 35 hectares de lavoura de milho, para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente distribui isso em fábricas regionalizadas, a gente reduz a emissão de gases de efeito estufa no processo produtivo, na logística e dá segurança para o produtor agrícola de disponibilidade de produto localmente para atender a necessidade dele. Esses produtos, como nós falamos, eles são produzidos a partir de energia renovável. Para a formulação dos nossos fertilizantes, nós pretendemos usar resíduos de subprodutos da indústria e do agronegócio. Por exemplo, no setor arrozeiro, a nossa ideia é aproveitarmos a casca de arroz para montarmos uma térmica, essa térmica gerar energia para o nosso processo. As cinzas dessa térmica, nós já fizemos aqui inúmeros ensaios de aproveitamento dessa cinza com a amônia, para que a gente possa formular um fertilizante e termos um aproveitamento dessas cinzas para a formulação desses fertilizantes. Né? A cinza da casca de arroz, da térmica de casca de arroz, ela tem uma alta concentração de sílica. Então, com isso, nós conseguimos levar essa sílica para a planta e melhorar a estrutura de caule radial das plantas para que elas cresçam com mais vigor, com mais estrutura e, consequentemente, possam produzir produtos de melhor qualidade, com menos problema de quebra, de engessamento, entre outros. Né? O que você está descrevendo aí para a gente, então, não é só lá na ponta final, na utilização final do fertilizante, é toda uma preocupação com o processo, inclusive, de produção aí desse fertilizante para que, de fato, seja uma cadeia sustentável de produção. Agora, Exato. na prática, que números a gente tem de descarbonização, ou enfim, o que dá para hoje tirar aí desse processo aí de emissão de carbono que a gente tem hoje? Esse é um processo que a gente chama de economia circular, né? Quando você consegue aproveitar subprodutos como matéria-prima para a formulação de outros produtos dentro da mesma cadeia, né? E dentro dessa cadeia sucroalcooleira, como nós comentamos aqui do material que foi apresentado no evento na terça-feira, nós mapeamos aqui que hoje no Brasil nós temos 350 unidades produtoras sucroalcooleiras com mais de 8 milhões de hectares plantados, produzindo aí mais de 710 milhões de toneladas de cana por ano. Considerando que a gente tem um consumo médio de 50 quilos de nitrogênio por hectare, nós estamos falando aqui em mais de 414 mil toneladas ano só de fertilizantes nitrogenados, só de nitrogênio, de ponto de N,
na lavoura de cana. Isso representa, para vocês terem uma ideia, um hub nosso aqui, que ele é modular, né? A gente pode atender desde empresas de pequeno, médio porte, como grandes usinas de cana-de-açúcar, usinas de etanol de milho e players aí de grande porte, em sistemas modulares de 5, 10 e 20 mil toneladas ano de produção de ureia, né? Essa ureia que é produzida nesse hub, a gente pode, através aí de um consumo de energia na ordem de 37 mil megawatt-hora ano, numa planta de 5 mil toneladas ano de produção de ureia, e consumindo aí 10 mil metros cúbicos de água por ano, atender uma área de até 240 mil hectares, evitando com isso as emissões aí de 15 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente para a atmosfera. Tá? Se nós considerarmos toda a necessidade de fertilizantes, nós, nitrogenado só no setor sucroalcooleiro, com 42 hubs, nós teríamos a capacidade de atender toda a necessidade do setor sucroalcooleiro de nitrogênio. Com isso, a gente conseguiria zerar a emissão do setor? Sim. O setor sucroalcooleiro, ele é um setor que já é extremamente descarbonizado, né, e que aproveita todos os subprodutos do seu processo produtivo. Mas dois aspectos ainda chamam a atenção, principalmente do mercado europeu, que acaba muitas vezes questionando a produção de etanol e açúcar aqui no Brasil como verde, por conta ainda do consumo de diesel na frota de caminhões e veículos pesados, e tratores, e plantadeiras, colheitadeiras e tudo mais, e também no consumo de fertilizantes fósseis. Uma vez que o biometano, a cada dia, ele se torna mais realidade no setor sucroalcooleiro, com grandes players indo nessa direção, né? Já temos casos aí de Cocal, de Raízen, diversos outros grupos anunciando projetos de desenvolvimento de biometano para substituição de diesel na frota. Então, isso já é um caminho que vem sendo trabalhado e que, inclusive, nós podemos aproveitar esse biometano também para converter esse biometano em hidrogênio, né? Lembrando que o biometano ele é a mesma molécula do metano, ou seja, ele é um CH4, ele é um carbono com duas moléculas de hidrogênio. Então, nós podemos também fazer a dissociação desse carbono, desse hidrogênio, e produzirmos hidrogênio a partir do biometano. E, a partir desse hidrogênio, nós produzirmos a amônia e o fertilizante dentro da própria usina de cana-de-açúcar. A usina, ela ainda tem uma vantagem, como eu falei lá atrás, no processo produtivo dela, ela tem o CO2 da dorna de fermentação. Quando nós usamos esse CO2 da dorna de fermentação com a amônia, nós temos a capacidade de produzir a ureia líquida para aplicação no solo, com muito menos volatilidade, né? Como nós falamos ali, a ureia granulada, ela chega a ter até 55% de volatilidade. A ureia líquida, ela vai ter no máximo 5% de volatilidade. Então, você tem muito menos perda de produto e muito mais absorção e muito menos entradas de tratores na lavoura, o que cada entrada de trator na lavoura acaba prejudicando também a lavoura. Então, com isso, a gente também melhora a capacidade produtiva da lavoura quando a gente tem menos entradas de tratores para aplicar menos fertilizante. É isso, Fábio? É isso. Você reduz a emissão e você aumenta aí
a eficiência da lavoura no final das contas. Exatamente. Agora, Fábio, só para a gente concluir essa nossa conversa, ou em quanto tempo a gente estaria, na sua opinião, com esse processo redondinho, já com a possibilidade de utilização? E, óbvio, a gente falou da cana, mas outras culturas também vão poder adotar esse tipo de utilização do fertilizante verde? Todas as gramíneas, em geral, elas são altamente demandantes de nitrogênio. Então, não só a cana-de-açúcar, o arroz, o milho, o trigo, diversas culturas demandam os fertilizantes nitrogenados. No nosso caso, os nossos projetos eles já estão em processo de licenciamento ambiental. Nós já temos os acordos de protocolos de intenções com os 3 municípios onde nós instalaremos as nossas fábricas. Nós assinamos, na semana passada, um memorando de entendimentos com o governo do estado do Rio Grande do Sul, que também foi divulgado na mídia recentemente, aí, na terça-feira dessa semana, quando teve o nosso evento. E também divulgamos recentemente a parceria com a OCG, que é um grupo japonês que assinou um investment agreement conosco no mês passado, e estamos agora nas deliberações finais para a entrada deles na sociedade, para que a gente conclua aí a estruturação financeira para o investimento nessas plantas assim que nós concluirmos esses processos de licenciamento ambiental. Acreditamos que no primeiro semestre do ano que vem devemos começar os investimentos. Esses projetos eles têm um tempo de implantação em torno de 20 meses entre o início da construção do projeto até o início da operação comercial, efetivamente, do projeto. Então, acreditamos aí conservadoramente que no primeiro semestre de 2027 nós estaremos com as fábricas de Tiúgo e de Passo Fundo operacionais. Ou seja, já começando a fornecer, inclusive, esse fertilizante verde para os produtores. Exatamente. Muito bem. É um processo ainda, né, Fábio, que está engatinhando, que está no começo, mas tem grande potencial, né? E principalmente potencial de adesão por parte do produtor, né? Sim. Nós estamos muito confiantes nisso. Nós estivemos com uma estrutura dentro da Expo Inter, lá no Rio Grande do Sul. Conversamos com inúmeros formuladores de fertilizantes, desde formuladores de fertilizantes biológicos aos formuladores tradicionais químicos, e todos, sem exceção, se tivessem condições de tirar pedido na hora, eles já tirariam. Né? Eles querem esse nitrogênio de baixo carbono produzido localmente, para que eles possam reduzir as emissões dos seus produtos e terem um produto de melhor adesão a essa nova realidade mundial, né? A essa nova necessidade de redução de emissões de gases de efeito estufa, e você ter um produto indexado no índice de inflação local, né? E não nessa variação que parece um exame cardíaco, que acontece na variação dos fertilizantes no mercado internacional. Né? Mais essa ainda, né? De estabilização de preço, ou pelo menos de entendimento do que vai ser o custo daqui para frente, principalmente sabendo que essa produção está acontecendo de forma sustentável no Brasil, né, Fábio? Exato, mas isso também mexe muito com aspectos culturais e de tradição por parte dos produtores. A gente vem desenvolvendo trabalhos com produtores lá da região onde nós estamos instalando projetos, desde de produtores que estão acostumados com a ureia granulada, bem como com produtores que já se utilizam dos biológicos, e
tanto um quanto o outro estão bastante animados aí com os rendimentos dos testes dos produtos que a gente vem fazendo nas lavouras deles. Legal. Vamos continuar acompanhando principalmente essa evolução, essa modernização da agropecuária, do agronegócio brasileiro. E, Fábio, nos mantenha informado aqui das novidades que vão acontecendo aí ao longo dos próximos anos. E conte com a gente para poder divulgar essa tecnologia e principalmente mostrar para o produtor a viabilidade de uso de um fertilizante verde aí nas lavouras do Brasil afora. Obrigado pela participação, volte sempre, Fábio. Claro, Alexandre, muito obrigado aí pelo espaço, pelo bate-papo e conte conosco aí e estaremos sempre à disposição. Tá aí então, Fábio Saldanha, Grupo Migratio aqui com a gente, contando um pouquinho do que está acontecendo nesse momento em relação aí à produção de hidrogênio verde ou hidrogênio de baixo carbono, como foi considerado aqui no Brasil. Temos já o marco legal sancionado e agora é partir para produção e principalmente as possibilidades que a produção desse hidrogênio traz, entre eles a produção de fertilizantes verdes para o agronegócio brasileiro. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que a nossa conversa tenha ajudado a você, produtor, a entender um pouquinho mais sobre essa revolução que está acontecendo aí na produção de fertilizantes verdes no Brasil. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.